Castelo forte é o nosso Deus. Amém? O Senhor é quem nos mantém, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos concedeu esse momento para que pudéssemos estar aqui na sua voz, louvando e glorificando o nome dEle. Então vamos agradecer a Ele por esse momento. Sabemos que nós não somos dignos de ocupar esses espaços, sentar nesses bancos, segurar esse microfone por nós, por nada daquilo que a gente tenha feito, nos leva a ser merecedor de estarmos aqui. Mas o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, nos trouxe até esse lugar. Então louvemos a Ele, louvemos por essa misericórdia que se renova todos os dias em favor de nós. Louvemos a Ele pelas bênçãos incansáveis que são derramadas sobre nós. Louvemos a Ele pelos milagres que os nossos olhos carnais não enxergam. Nós te louvamos, ó Pai. E com essa canção, Senhor, nós declaramos que todas as coisas foram feitas para Te glorificar, ó Pai. Porque dEle e para Ele foram feitas todas as coisas. Te louvamos, ó Deus. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Louva, igreja. Porque dEle, por Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.
louvor possa subir até a Ti, ó Deus, como uma oferta agradável. Ó Senhor, toda honra e toda glória seja dada, ó Deus, somente a Ti pelos séculos de séculos, Pai. Ó Senhor, e nós louvamos, Pai, louvemos a Ele mais uma vez, igreja, bem forte. Louvamos a Ti, ó Pai, louvemos unicamente ao Teu santo, 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 poderoso nome. Ó Senhor. Louvando o nome do Senhor. Aqueles que quiserem sentar, aqueles que quiserem se manter em pé. O Senhor, quando tem o Senhor. Todos os louvores. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, ó Senhor, no mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh Pai, não há nem outro igual. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Diga, amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora
que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Sabemos que louvamos ao Deus que está aqui nesse lugar, que se faz presente, que passeia no meio de nós. Ó Pai, sabemos que louvamos ao Deus que é poderoso, que reinará para todo sempre. Sabemos que louvamos ao Deus que tem um nome maravilhoso, ó Pai. Tu és invencível, ó Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Hoje pra sempre reinará teu reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome, essa igreja. Poderoso esse nome é, nova igreja. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos porque só o teu nome é digno de todo louvor. Nós te louvamos, Pai, pela tua graça, Deus, pela tua glória, pela tua misericórdia que se renova dia a dia em favor de nós. Nós te louvamos pelo teu amor incondicional que entregou o teu filho naquela cruz para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Nós te louvamos, ó Deus, por essa noite de festa. Nós te louvamos pelas vidas que aqui se reuniram, ó Pai, para te louvar, para te glorificar, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, mesmo diante de toda a glória, mesmo diante de sua majestade, olha para a nossa pequenez com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, mesmo sem que a gente mereça. Nós te louvamos, Pai, mesmo o Senhor sendo todo poderoso, mesmo o Senhor sendo dono de toda a força, tem sustentado nós, fracos, pecadores, pequenos. Nós te louvamos, ó Pai, porque só o teu nome é digno, ó Deus. Recebe o nosso louvor, Pai. Receba a nossa adoração, ó Deus, e que todo esse culto, ó Deus, possa ser prestado unicamente a Ti, ó Pai. E que ao sair desse templo, ó Deus, que nós possamos prestar continuando o culto a Ti. Nós te louvamos, ó Deus. E em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós choramos e te louvamos nesse momento. Amém. Graças a paz, irmãos queridos. Louvado seja Deus por estarmos aqui, louvado seja Deus por Ele mesmo. Ele é quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós estamos aqui para celebrar aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que é a causa e razão do chamado do nosso querido irmão pastor, reverendo Igor, e de cada um de nós. É nele que está posta a nossa esperança, é nele que nós temos triunfo. E nós, representantes do Presbitério da Paraíba, queremos dar as boas-vindas a todos. A Igreja Presbiteriana aqui em Mamanguape, o Conselho, os irmãos, a Igreja Presbiteriana em Solânia, que é partícipe desta vocação, o Conselho, os irmãos, os familiares que aqui estão para celebrar o nome do Senhor. E graças a Deus, acima de tudo, ao Deus triuno. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós vamos pregar a palavra do nosso Deus. Eu quero que você abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, uma narrativa conhecida, mas que fala dessa verdade gloriosa do vencedor dos gigantes. Eu vou estar pregando sobre o capítulo todo, basicamente, mas eu quero ler com você apenas um verso, o verso 37, 1 Samuel, capítulo 17, verso 37. Abra, por gentileza. Primeiro Samuel, capítulo
17, apenas um verso, o verso 37, conforme dito, é aquela narrativa conhecida, é uma narrativa que de algum modo tornou-se um épico, que tem sido usado como uma metáfora, uma analogia do vencer os gigantes da vida, das circunstâncias. Mas eu quero aplicar e trazer para o nosso coração, para o coração do Igor, essa verdade de que o texto fala primariamente do grande vencedor dos nossos gigantes, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas certamente falará também aos nossos corações, porque assim como Davi e Cristo, nós devemos também, nele, em Cristo, vencer os nossos gigantes. 1 Samuel capítulo 17, verso 37 diz: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Mesmo sentado, eu peço que você abaixe a tua fronte, eleve o teu coração ao Senhor e dê graças, porque Deus já levantou aquele que venceu por nós. Deus já levantou o Salvador, o Libertador, que venceu alguém muito maior do que Golias. E nele nós também podemos vencer. Nele nós podemos ter fé, coragem, confiança. Peça ao Senhor para falar o teu coração. Que saiamos daqui tributando louvores àquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso representante, mas também encorajados no Senhor, louvando e bendizendo ao Senhor, que vive pelos séculos dos séculos. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós louvamos o Senhor, porque estamos aqui nesta noite, reunidos como povo da aliança, para celebrar o teu nome, para celebrar o cumprimento da promessa de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua obra, ó Redentor. E a prova disso é que o Senhor continua chamando jovens pastores ao santo ministério da palavra. A prova disso é que o Espírito do Senhor tem chamado aqueles para pregar a palavra, e a igreja do Senhor tem reconhecido este santo ofício, ó Deus. E nós oramos pela vida do teu filho, oramos por esta igreja que ele há de pastorear, que o Senhor, o nosso representante, o Senhor, aquele que nos habilita, apesar de nós, possa abençoar mais e mais o teu filho, que ele possa começar, permanecer e terminar firme no Senhor, e que esta igreja possa ser bênção para a vida do teu filho, e ele para esta igreja. Fale conosco, ó Deus, através da tua palavra. Habilita-nos a pregar o santo evangelho, e dá-nos a graça também de ouvir salvadoramente a tua palavra. O teu povo está aqui para celebrar o teu nome. É um culto solene em que estamos aqui como povo da aliança para ordenar o teu filho ao santo ofício. Fale ao coração dele, fale ao coração de toda a igreja, fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Glorifica o teu nome, ó Deus, hoje e sempre. Amém e amém, queridos. Conforme dito, nós estamos aqui em nome do Presbitério da Paraíba, porque agora em janeiro, pela graça de Deus, após uma longa trajetória de desafios, de lutas, mas da graça de Deus, o Igor foi examinado e aprovado pelo concílio para o santo ofício. E nós, representantes do Presbitério da Paraíba, estamos aqui para ordená-lo ao santo ministério. Ordenação é aquela graça em que nós, apesar das nossas limitações, apesar de não conhecermos o escrutínio do coração humano, mas apesar disso tudo, reconhecemos as evidências do santo chamado. E graças a Deus por isso. Nós louvamos a Deus. Pois conforme disse o apóstolo Paulo, aquele que almeja o episcopado, o ministério da palavra, excelente obra almeja. E o Igor sabe disso pela graça do Santo Espírito. Apesar dos grandes desafios,
Ele, assim como cada um de nós, percebemos e reconhecemos que o ministério pastoral é uma conjugação inseparável. De um lado, aptidão ao ensino, ao ministério da palavra. Daí a importância de um seminário, do preparo teológico. Daí a importância de um tutor acompanhando, burilando, lapidando. Daí a importância, o apego da palavra de Deus. Entretanto, nunca se esqueça, jovem pastor, não é apenas aptidão à palavra, mas é também uma vida piedosa. Um pastor que é exemplo para todos nós, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, ele diz esta verdade inseparável. Ele diz: o ministro da palavra tem que ser apto ao ensino. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Verso 13, ele diz: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. E ele conclui no verso 16: tenha cuidado da doutrina. Nunca se esqueça disso, varão valoroso. Deus o chamou para ser ministro da palavra, dedicado à palavra, alguém apegado à palavra. Todavia, não se esqueça do procedimento. O mesmo apóstolo que foi tão enfático, tão cuidadoso em dizer: tenha cuidado da doutrina, também dissera, no mesmo contexto, capítulo 4, verso 12: torna-te padrão dos fiéis no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E ele volta dizendo: tenha cuidado também de ti mesmo. Este é um grande desafio. Ministério pastoral, uma vida cristã, em que nós conseguimos, pela graça de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo, esta harmonia saudável de manejar bem a palavra de Deus com uma vida piedosa, cuidando da doutrina e de nós mesmos, é como vivenciar ou vencer gigantes. Isso é extremamente desafiador. Todavia, não se esqueça disso, porque se você esquecer dos conselhos apostólicos, você cairá no pecado da hipocrisia. E aí se cumprirá na tua vida e na vida de qualquer um o que já alertaram o pastor estadunidense Ralph Emerson, quando ele dissera à sua geração: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não é assim? Quantos de nós, irmãos, membros, pastores, líderes, não conseguimos ser ouvidos porque as nossas atitudes falam mais alto do que aquilo que nós falamos, porque o nosso procedimento é contrário ao ensino, porque nós cuidamos apenas da doutrina. E repito, deve sim ter todo cuidado, todo esmero, toda dedicação, mas não nos esqueçamos do procedimento, da vida, da piedade. A ordem apostólica é: cuida da doutrina, mas cuida-te também de ti mesmo. Muitos começam, mas não terminam. Hoje nós estamos iniciando esse ministério pastoral, mas a ordem bíblica para você é que você possa lá no final dizer como o apóstolo Paulo, agora escrevendo a sua última carta, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a minha oração, esta é a oração de todos nós, que Deus possa habilitá-lo, jovem pastor, a combater esse bom combate que você inicia agora, o combate da palavra, o combate da sã doutrina, o combate de uma vida na presença de Deus, e que pela graça de Deus você possa completar essa carreira, e lá no final você dizer: eu guardei a fé, guardei a minha confiança em Deus, mas guardei também o santo evangelho que foi dado ao povo de Deus, de uma vez por todas, irmãos. Esse é o chamado de todos nós. Nós somos chamados para sermos apegados à santa palavra, porque vivemos dias difíceis. Mas aquele que teme a Deus, aquele que está em Cristo, fez um compromisso com a palavra do Senhor. E agora nós voltamos à narrativa lida no início. Esse texto é um símbolo dos gigantes que se levantam a cada dia, a cada manhã. Eu quero situar vocês exatamente no contexto. Se você voltar ao texto de 1 Samuel, capítulo 17, você vai perceber que essa narrativa está dentro de um contexto do início da monarquia de Israel. Provavelmente por volta do ano 1000 a.C., Saul era o rei de Israel, e Saul é aquele que Deus levantou para ser o representante do povo de Deus naquela geração. Neste momento, Davi ainda não é o rei de Deus, o rei de Israel.
Apesar que o texto diz no capítulo 16 que Deus já havia o escolhido e já havia ungido para futuro rei de Israel. Mas o rei de Israel no momento é Saul. Isso é importante, esse contraste entre Saul e Davi. A gente vai voltar a isso já já. Davi nesse momento ainda é um jovem, futuro pastor de Israel no sentido monárquico. Mas Deus já havia o escolhido, Deus já havia o ungido, e o Espírito de Deus já estava sobre ele. 1 Samuel capítulo 16, verso 13 diz isso, que Samuel, o profeta do Senhor, foi à casa do seu pai, Jessé, e ungiu para ser o rei de Israel, o futuro pastor do rebanho do Senhor, aquele que iria prefigurar o grande pastor de Israel, Jesus Cristo o Senhor. E a graça, diz o texto, que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E é nesse contexto de monarquia em que o povo de Deus, chamado pelo Senhor, está conquistando a promessa. Nós temos o texto da narrativa. Israel está em guerra. E o grande inimigo do povo de Deus no contexto são os filisteus. Pela providência de Deus, nós lemos um texto que está dentro desse contexto também. Josué capítulo 1. Vocês lembram da narrativa? Deus prometeu ao seu povo de que aquele povo seria o povo de Deus, que teria um território e que seriam soberanos neste território. E a promessa de Deus está se cumprindo. Parte dessa promessa já se cumprira. Deus já havia libertado o seu povo da escravidão do Egito através de Moisés. Deus já havia introduzido o seu povo na terra prometida através de Josué. Passam-se os períodos do juízo e agora é o período da estabilização. É o período da consolidação. Como eu disse, é o início da monarquia. E o que o povo está brigando? Para ser o povo de Deus. Para que eles pudessem viver os 3 elementos formadores de uma nação ou de um país. Povo unido diante do Senhor, território estabelecido na terra prometida e soberania. Isto é, não intervenção de outros povos. E o que o texto diz é exatamente esses 2 últimos elementos. A briga toda está sobre território e soberania. O povo de Deus já está formado. O povo da aliança cresceu e multiplicou. O povo da aliança já tem um rei. O povo da aliança aguarda a promessa prometida, a vinda daquele que iria estabelecer o reino de Deus eternamente. Mas a luta é por um território e por soberania. A curiosidade é que um outro povo reivindica o mesmo território e a mesma soberania, que é o povo dos filisteus. E aí você abra mais uma vez, 1 Samuel, capítulo 17, verso 2. Notem que 2 povos lutam pelo mesmo território e pela mesma soberania. Esse é o conflito. De um lado, os judeus, israelitas, do outro, os filisteus. A busca, território e soberania. 1 Samuel 17, verso 2. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. É uma batalha que começa, é um conflito que se inicia. E a ideia é exatamente essa: nós queremos brigar pelo mesmo território, em nome da mesma soberania. Mas o narrador, ele fala de algo muito importante para a história da redenção, que é um costume muito antigo, mas que reverbera em toda a palavra de Deus. A ideia de que todo o povo de Deus é abençoado por um representante. Essa é uma prática muito antiga, milenar. Quem já leu a Ilíada sabe disso, em que um soldado luta com o outro para que a vitória de um seja de todos, a derrota de um seja de todos. É o que acontece. Os filisteus e os judeus estão brigando, estão lutando pelo mesmo território, em busca da mesma soberania. Mas para evitar sangue derramado, tempo prolongado, eles apelam para essa prática antiga, em que um representante dos filisteus, juntamente com um representante dos judeus, iriam brigar entre si, e o resultado iria repercutir entre todos. Se um vencesse, todos venceriam. Se um perdesse, todos perderiam. E esta é a proposta do inimigo do Senhor. O inimigo do Senhor é arrogante, é vaidoso, é presunçoso. E diz o texto que entre os inimigos de Deus se levanta um que tinha autoconfiança. 1 Samuel capítulo 17, verso 9 diz:
Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer e ferir, então sereis nossos servos e vos servireis. A proposta é essa: escolha o seu campeão, escolha o seu representante, escolha o seu melhor. O que ele fizer, todos receberão o espólio, a recompensa. E os filisteus escolhem o seu melhor. Golias é o melhor dos filisteus. Golias é o representante dos filisteus. Diz o texto, e o narrador ele é cuidadoso, ele é perspicaz para trazer informações que mostram exatamente que os filisteus foram, em certo sentido, prudentes, porque escolheram o melhor. Olha o que diz o texto, 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. O representante do povo de Deus, dos inimigos do Senhor, era Golias. Era um soldado experiente, experimentado na batalha. A sua lança já derramara muito sangue. O autor, provavelmente Samuel, ele diz a altura de Golias: 6 côvados e 1 palmo, dá em torno de 2,90 metros. A Bíblia fala de gigantes, não no sentido de João e o pé de feijão, gigante de 9 metros, 10 metros, 15 metros, não, mas é de fato um homem de grande estatura, 2,90 metros. O homem mais alto da nossa geração tinha 2,74 metros. A nossa média hoje 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. E aqui nós temos um soldado treinado, burilado, lapidado e preparado para a batalha. Ele é alguém que de fato impõe medo aos adversários. Ele de fato é um guerreiro, nascido para a batalha. Ele impõe tremor e assombro. Todos ficaram apavorados diante da força e altura de Golias, o inimigo do Senhor. Ele é uma arma de destruição em massa. É tão verdade que por 40 dias, no início e no fim do dia, ele convoca o representante do povo de Deus, e ninguém tem coragem. Golias derreteu a fé do povo da aliança. Essa é a intenção do inimigo do povo de Deus: derreter a fé dos nossos corações. A grande intenção do diabo, irmãos, não é atacar a nossa saúde, não é atacar o nosso bolso, é atacar a nossa fé. É fazer com que eu e você não creiamos em Deus. É fazer com que eu e você nos afastemos do Senhor. É fazer com que eu e você nos desviemos do caminho do Deus da aliança. A grande intenção do inimigo do povo de Deus é gerar no povo de Deus desconfiança no Senhor. Isso Golias está fazendo. Verso 11 diz: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, olha o que diz o texto: espantaram-se e temeram muito. Verso 24, 1 Samuel 17. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele e temiam grandemente. Lembra do que disse Jesus, aplicando aos falsos profetas, que veio para matar, roubar e destruir? Essa é a intenção de todo inimigo do povo de Deus. Mas graças a Deus que há um representante que venceu por nós. Se o inimigo usa diretamente ou indiretamente contra nós, Deus já levantou o nosso campeão, o nosso herói, o nosso representante, que não é Davi, mas é o filho de Davi. Davi é uma figura, é uma ilustração, é um símbolo, é uma imagem daquele que de fato venceu por nós. Mas o texto fala aqui de Davi como esta pessoa que vence pelo povo de Deus, apontando para Cristo. Abra mais uma vez 1 Samuel 17, agora o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí vem a resposta: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Por 40 dias, ninguém do povo de Deus teve a coragem de enfrentar o inimigo do povo de Deus. Todos tremeram e fugiram, até que um que prefigurava aquele que veio
teve a coragem, teve a fé, porque ele discerne a realidade. Davi percebe que a luta aqui é muito para além de território e soberania. Davi discerne que a batalha aqui não envolve apenas um povo, uma nação, independência econômica, território. Davi percebe que é uma guerra espiritual em jogo. O que Davi percebe, o que todos nós devemos perceber, que a luta verdadeira do povo de Deus não é carnal. As armas do povo de Deus também não são carnais. Isso Davi percebe claramente. Está um conflito armado. Se de um lado nós temos dois povos lutando por soberania e território, do outro lado nós temos o Deus verdadeiro contra os ídolos mudos, falsos e que iludem as nações. É um conflito que vem da queda e que perpassa e há de perpassar até o dia de Cristo. Esse conflito Davi discerne, todos nós devemos discernir. É uma luta para além do braço. O próprio filisteu, que confia na sua estatura, na sua experiência bélica, ele invoca os seus deuses. Capítulo 17, verso 43, na parte final. E o filisteu amaldiçoa Davi pelos seus deuses. O quadro é maior e Davi percebe. Ele enfrenta o gigante, ele enfrenta o inimigo do Senhor, porque quem está sendo afrontado em última instância não é Saul, nem a casa de Saul. Não é Israel, mas é o Deus da aliança. E aqui está uma situação que exige muito cuidado de nós. Eu diria de grande responsabilidade. Porque nós, que somos chamados pelo Senhor, carregamos o nome do Senhor. O povo do Senhor carrega o Senhor. Afrontar o exército de Israel é afrontar o Deus de Israel. Afrontar o povo de Deus é afrontar o Deus desse povo. É um conflito maior que começa lá no Éden, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Aquele mesmo conflito que Deus dissera que há de perpassar toda a história da redenção. O diabo e os seus descendentes irão perseguir o povo de Deus. Mas o povo de Deus terá um que há de esmagar a cabeça da serpente. E esse conflito perpassa toda a Escritura. Lembra de Moisés e Faraó? É mais do que dois príncipes lutando por um império. São os ídolos inúteis das nações contra o Deus vivo e verdadeiro. Lembra de Elias e os 450 profetas de Baal? É muito mais do que uma loucura de uma rainha cheia de si, vaidosa. É uma briga espiritual. Aqui nós temos novamente Golias e Israel. O Bethel Henry, pastor puritano do século XVII, ele faz uma inferência, não sei, fantasiosa, mas a conclusão é bíblica. A inferência é que ele diz que, o texto diz que Golias usava uma couraça de escamas. A inferência dele, de que essas escamas apontam para a antiga serpente. Não sei se o autor sagrado estava pensando nisso, mas é verdade, no sentido de que Golias é um representante da antiga serpente. Golias é um representante do maligno. Lembra da parábola que Cristo contou do trigo e do joio? Assim, pessoas que servem a Deus e que temem a Deus, ovelhas do Senhor, em quem o próprio Deus concede homens para pastorear. Nunca se esqueça disso, varão. Deus lhe dará ovelhas, e estas ovelhas ouvirão a voz do bom pastor. Mas infelizmente há aqueles que não são ovelhas, que são joio, que são bodes, e que segundo a Bíblia são filhos do maligno. Lembram da palavra de Cristo aos fariseus? Vós sois filhos do diabo, porque o mesmo sentimento que há no diabo há em vocês, sentimento homicida. Golias é um filho do diabo. O seu grande objetivo é blasfemar o nome do Senhor, fomentar a incredulidade nos corações do povo da aliança. Irmãos queridos, repito, não se engane. O grande objetivo do diabo não é tirar o nosso dinheiro, nosso emprego, nossa saúde, mas tirar a nossa fé e confiança no Deus vivo. Ele pode até te dar muita prosperidade, mas se ele tirar a tua fé no Deus vivo, o seu alvo foi alcançado. O Igor amado, jovem pastor, o grande objetivo do diabo não é impedir que você pastoreie uma igreja grande e próspera.
Nosso desejo é que Deus permita isso, se for da vontade dele. Se não, amém. Mas o grande objetivo do inimigo é fomentar no teu coração incredulidade e fazer com que você se afaste do evangelho. É isto que Golias está fazendo. Por 40 dias o povo do Senhor está se esquecendo do Senhor. Eles se esqueceram dos grandes livramentos do Senhor lá no Egito. Eles se esqueceram do grande livramento do Senhor em Josué. Eles se esqueceram dos grandes livramentos do Senhor nos Juízes. Eles se esqueceram dos grandes livramentos do Senhor em Samuel. O povo do Senhor está se esquecendo do Senhor. E o diabo está triunfando. Até que Deus levanta o nosso representante, que já esmagou a cabeça da serpente por nós. Davi aponta para Cristo. Davi aponta para o grande representante do povo de Deus, que já venceu por todos nós. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 24, verso 27. Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Os apóstolos tinham essa leitura bíblica de irem ao texto da Antiga Aliança e perceberem uma ligação de certos personagens, de certos eventos e instituições com Cristo Jesus. E o próprio Jesus está dizendo que toda a Escritura fala dele. Eu, quando leio essa narrativa de 1 Samuel capítulo 17, salta aos olhos o grande quadro da redenção. Lembro de Gênesis capítulo 3, verso 15, que eu citei para vocês. Viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente por nós. Lembro que toda a história bíblica afirma esse conflito entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, em que os filhos do maligno se levantam contra o povo do Senhor para afrontar o povo do Senhor, mas Deus sempre levanta um para abençoar todo o povo de Deus. Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Elias, aqui está acontecendo com Davi, assim aconteceu de forma suprema com Cristo. Davi é um tipo de Jesus, ambos são da tribo de Judá, ambos são reis. Jesus é o herdeiro legítimo de Davi. Jesus e Davi foram ungidos por profetas do Senhor. Davi pelo profeta Samuel, Cristo pelo profeta João Batista, e ambos foram cheios do Espírito do Senhor. É claro que um é uma vela, o outro é o sol da justiça, mas há uma comparação. Ambos realizaram grandes feitos, ambos venceram e libertaram por seu povo, e a sua vitória abençoou todo o povo de Deus. Em casa, leia o texto e você vai perceber que o ato de Davi, a fé de Davi, a ação de Davi repercutiu em todo o povo de Deus. Todos se alegraram no Senhor. E quem fez isso por nós, irmãos, não foi Davi. Ele aponta para o verdadeiro Davi, o verdadeiro rei, o verdadeiro representante, que é Jesus Cristo, Senhor. Diferente de Davi, este não tem mancha, não tem mácula, não tem vergonha, não tem nada oculto. Diferente de Davi, ele não tem derrota, mas só vitória. Diferente de Davi, ele venceu não apenas um gigante, mas o pecado, o diabo e o mundo. Diferente de Davi, ele nos livrou não apenas de um jugo dos filisteus, mas do jugo do pecado. Diferente de Davi, ele nos livrou da ira vindoura. É Cristo Jesus, o Senhor. Diz Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 18. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Irmãos amados, jovem pastor Igor, nunca se esqueça dessa verdade. É somente em Cristo que temos a vitória sobre os nossos inimigos. É somente em Cristo que nós temos suficiência. Se tinha alguém entre nós, pecadores, que poderia arrogar um tipo de vaidade, era o apóstolo Paulo. Mas ele era consciente de quem era. E ele confessa na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança,
Em nós somos incapazes, irmãos. Qual é o pastor em sã consciência que, diante dos desafios do ministério, quais são vocês que nunca chegaram diante de si e disseram: meu Deus, eu não conseguirei, porque os inimigos são maiores do que nós? Mas em Cristo nós temos suficiência. Nele nós somos mais do que vencedores. Ele é o abençoador de todo o povo de Deus. A força da vida cristã, a força do ministério da palavra está em Cristo. Em Cristo. Nunca se afaste de Cristo. Nunca se esqueça da obra de Cristo por nós. O que Ele fez por nós e o que Ele está fazendo em nós. Como diz a palavra, repito, a nossa suficiência vem do Senhor. E o texto fala disso. Davi se levanta e o seu ato de redenção abençoa todo o povo de Deus. Cristo já se levantou e o seu ato de redenção abençoou todo o povo de Deus. E hoje nós celebramos a vitória de Cristo. O que faz um pastor pregar domingo a domingo, mesmo ciente de que vive numa geração caída e corrompida, se não essa verdade de que o mesmo que morreu, ressuscitou e recebeu do Pai espólio, e os espólios do povo de Deus são os eleitos espalhados em toda a face da terra. E quando nós pregamos o evangelho da verdade, o mesmo Senhor há de chamar pela palavra aqueles a quem o Pai lhe deu. Essa é a força do ministério da palavra. Nós temos a certeza que há aqui em Mamanguape eleitos que hão de ser arrebanhados pelo ministério da palavra. Quem converte é o Senhor, quem chama é o Senhor. A história da redenção está aplicando porque o Pai deu ao Filho um povo eleito, amado, que há de ser chamado pelo ministério da palavra. Essa convicção que disse Paulo a Timóteo: prega a palavra, exorta, chama, converte, mesmo que no momento as pessoas não escutem, não ouçam, há de ter os eleitos, as ovelhas do Senhor, que hão de ouvir a voz do bom pastor na palavra. Vindo para cá, conversávamos sobre as alegrias do ministério da palavra. E o jovem pastor Sérgio, o pastor jovem Sérgio, falava exatamente disso. E graças a Deus, porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem habilita, que abre o coração. E talvez uma das grandes alegrias do ministério é nós sermos instrumentos do Senhor para que pessoas sejam convertidas pelo Senhor. Pelo Senhor. O reverendo Cláudio, na ordenação do pastor Paulo, ele dizia isso: dentre todos os ofícios, este é o único que tem a promessa da vida que é e que há de vir. Por isso, não se envergonhe do santo ofício, mas permaneça firme, lembrando de que o nosso representante já venceu e já conquistou um povo do Senhor, que há de ser arrebanhado pelo Senhor. Mas o texto também entendo que fala não apenas do que Cristo fez por nós, mas do que Cristo está fazendo em nós. Como eu disse para vocês, a leitura primária do texto que eu faço é essa: Davi como uma figura de Cristo, Davi como aquele que vence por nós, assim como Cristo fez. Todavia, não vejo que há um problema de interpretação nós olharmos para esse texto e tirarmos desse texto lições para as nossas vidas, pois os apóstolos assim também fizeram. Se não, abra Romanos capítulo 15, verso 4. Olha o que diz o mesmo Paulo. Ele diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele está falando exatamente do texto do Antigo Testamento, que foi escrito para que, através do texto, tenhamos paciência, consolação e esperança. Agora, 1 Coríntios capítulo 10, verso 6. Ora, estas coisas, e aqui ele está citando o exemplo da antiga aliança, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Cristo é, de fato, o grande abençoador do povo de Deus. Mas nós que estamos em Cristo, também devemos enfrentar os nossos inimigos no Senhor. Isso fez Davi.
há um contraste entre a postura de Saul e de Davi. Saul, conforme dito, é o rei de Israel. É um homem experimentado, é um homem maduro, um homem de guerra. Ele foi escolhido por Deus para ser um rei libertador. Ele foi escolhido por Deus para ser aquele que venceria pelo povo do Senhor. E Davi é um jovem pastor, literalmente, inexperiente. O texto diz que nem Saul conhecia. Ele é desconhecido. E a atitude do Saul, do rei de Israel, é de descrença, de incredulidade. Os gigantes se levantam e ele não confia no Deus da aliança. O querido Hernandes Dias, ele faz essa aplicação quando ele diz: gigante é também tudo aquilo que é maior do que nós, que nos assusta e que produz incredulidade em nosso coração. E ele continua: há gigantes fora de nós e dentro de nós. Há gigantes imaginários, mas que nos paralisa. Pode ser uma circunstância, um sentimento, um pecado, um relacionamento. Pode ser pessoas. De alguma maneira, Golias representa estas coisas. De alguma maneira, essa leitura de fazer de Golias um símbolo, uma representação de tudo aquilo que produz incredulidade, desconfiança, abandono do povo de Deus, é plausível. E no ministério surgirão muitas e muitas circunstâncias que tentarão tirar do teu coração a confiança e a coragem. As palavras que Deus disse a Josué se aplicam a cada um de nós. E se aplicou a Davi. Talvez ele lembrara do que Deus fizera em Josué. Esse Golias provavelmente é um dos descendentes dos Anaquins, aqueles homens de grande estatura da antiga aliança. E Davi conhecia a história que Moisés e Josué, no nome do Senhor, vencera esses gigantes. E Davi está fazendo a mesma coisa, mesmo reconhecendo a sua incapacidade, a sua fraqueza. E o texto é muito claro em dizer que Davi vai enfrentar este gigante, não na sua força, não no seu nome, não nas suas armas carnais. Ele sabia que se não fosse a mão da providência, aquela pedra não derrubaria o gigante. Davi tinha plena consciência de que aquelas 5 pedras eram ineficazes se a mão da providência não guiasse no lugar milimétrico. Ele sabia que essa luta era no nome do Senhor dos Exércitos. E ele invoca o Senhor dos Exércitos. Cada um de nós temos que fazer isso dia após dia. Os gigantes se levantam a cada dia, a cada tempo, tentando nos destruir. E cabe a nós, como povo de Deus, confiar no Senhor. Disse o rei Ezequias que enfrenta gigantes posteriormente, o exército de Senaqueribe. Segundo Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do inimigo, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Diz o texto: porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Davi discerne isso, irmãos. Quem é Golias diante do Senhor dos Exércitos? Notem que de forma intencional ele invoca este nome, o nome do Senhor dos Exércitos. O Paul Walsh nos faz lembrar que os nomes devem ser entendidos como uma revelação fiel de Deus. Todo nome de Deus exprime uma determinada verdade sobre o caráter de Deus. O Senhor dos Exércitos, isto é, aquele que é guerreiro, que governa, que batalha, que protege o seu povo e que luta pelo seu povo. O Senhor das batalhas, o Senhor das lutas, o Senhor das guerras, o Senhor das vitórias. O Senhor dos Exércitos está com você, irmão amado. Está comigo, está conosco, não por nós, mas por causa da sua fidelidade. É Deus que nos faz vencer os nossos inimigos. E quando isso acontecer, tributa a glória a Deus. Louva a Deus como fizera Davi. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Humanamente falando, a atitude de Saul de Israel é compreensível. Mas espiritualmente falando, é insensatez. Quem é Golias diante daquele que criou todas as coisas? É isso que faz Davi revoltar na sua alma. Quando ele ouve falar que essa afronta perdura 40 dias e ninguém
percebe que aquele incircunciso é um grão de areia diante do Senhor dos Exércitos, ele cai em incredulidade. Cadê vocês? Será que vocês não perceberam que este incircunciso não pode afrontar o Senhor dos Exércitos? E essa fé, irmãos, precisa estar em nossos corações. Às vezes nós somos como Saul e como Israel. Tratamos Deus como nós mesmos. Limitamos a Deus pela nossa própria experiência. Olhamos a Deus através do nosso braço. Dizemos, Deus é como nós. Eu não posso, Deus não pode. Eu não consigo, Deus não consegue. Davi percebe que não é assim. Davi sabe que o Senhor é conosco. Deus é conosco. Irmão amado e rico, haverá momentos em que o fardo do ministério será sufocante. Haverá momentos em que a pressão pelo sucesso há de estrangular. A cobrança financeira, os conflitos familiares, sejam os conjugais, sejam os filiais, tirarão o nosso ânimo, a nossa força. Haverá momentos que você vai perceber que não está à altura do ministério da palavra, de que você não é suficiente para o santo ofício, de que infelizmente você não vive tudo aquilo que você prega, porque nós pregamos todo o conselho de Deus, e todo o conselho de Deus é perfeito. Se vivermos todo o conselho de Deus, seremos como Deus. Haverá momentos em que você será assediado tenazmente pelo pecado. Infelizmente o pecado virá sobre você. Mas não se esqueça de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Como disse Paulo a Timóteo, fortifica-te na graça que está no Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, se isso acontecer com vocês, lembrem-se de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em nós mesmos somos insuficientes. Em nós mesmos queremos desistir, mas em Cristo nós temos uma graça superabundante. Em nós há pecado, em Cristo, superabundância de graça. Não se esqueça, querido irmão, que é nele e somente nele que nós temos a vitória. É isso que Davi percebe, e que todo filho e filha de Deus tem que perceber, que o Deus da aliança fez uma aliança inquebrável, insuperável, uma aliança eterna. Ontem eu dizia para uma pessoa na visita que Jesus, ele tem vários nomes na Bíblia, e um dos é Emanuel. Como é bom saber que ele é Emanuel. Como é bom saber quando você olha para si, olha para as circunstâncias, olha para o outro e diz, eu tenho Emanuel como meu Senhor. Deus conosco. O Senhor que me escolheu antes da fundação do mundo, que me escolheu mesmo sendo quem somos, pecadores, fracos. Nunca esqueçamos que somos como vasos de barro. O tesouro é o Evangelho, é Cristo Jesus. Nunca se esqueça da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, do que Cristo fez em nós e está fazendo em nós. Nós somos como vasos de barro, irmãos. Mas o tesouro é Cristo, o poder é Cristo. Nunca pregue a si mesmo, varão. Pregue a Cristo. Pregue a palavra. Insta. Quer ser oportuno, quer não. Não pregue a si mesmo, não recomende a si mesmo, porque nós não somos luzes do mundo. A luz do mundo, o sol da justiça é Cristo. A nossa luz está em Cristo. Pregue a palavra, pregue a Cristo. Que Cristo apareça, que o Evangelho possa repercutir nas trevas, que o Evangelho que é poderoso das trevas da luz possa brilhar nos corações daqueles que nos ouvem. E não se esqueça, querido irmão, que quando o Supremo Pastor se manifestar, todos nós receberemos a inacessível coroa da glória. Se hoje você está pensando em naufragar da fé, irmão querido, não faça isso. Reconsidere.
Porque se você abandona esta salvação que já foi preparada, que já foi efetivada e que está aguardando a sua consumação plena, quem te salvará? Quem vai vencer os gigantes para você? Quem há de vencer o pecado, o mundo, o diabo, senão este, que é Cristo Jesus, o Senhor? Por isso Pedro, servo do Senhor, ele diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, receberemos por graça a incorruptível coroa da glória. E Paulo tem a mesma tônica, dizendo: o Senhor, o reto juiz, dará esta mesma coroa, não somente a ele, mas a todos nós que amamos a vinda do Senhor. O gigante foi derrubado. Todo o povo de Deus celebrou a vitória do representante do Senhor. E que Deus continue abençoando a tua vida, jovem pastor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Que nós nunca nos esqueçamos que o nosso representante, o Senhor Jesus, já venceu por nós. E por causa dele, possamos manter a nossa postura de fé, de confiança e coragem diante dos inimigos que se levantam. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te bendizemos, ó Pai, e ao mesmo tempo nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como povo da aliança, a fortificarmos o nosso coração no Senhor Jesus. E que nós possamos, ó Deus, como povo do Senhor, permanecer firmes na graça. Que a nossa postura seja como a de Cristo, como a de Davi, que confiou no Senhor dos exércitos, que reconheceu que o Senhor é conosco. Que a tua palavra que foi pregada nesta noite possa cair na boa terra dos nossos corações, ó Deus, e que todos nós possamos crescer em graça em Cristo. Amém. E amém. Podem sentar, irmãos. Passar a palavra ao reverendo Daniel, que há de dar sequência. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, que grande alegria podermos chegar aqui nessa noite para sermos comissionados, já sendo comissionados pelo Presbitério da Paraíba, proceder à ordenação do nosso irmão Igor Júlio. Louvar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus do chamado. O Senhor é quem chama e capacita, conforme acabamos de ouvir. Nas últimas 2 vezes em que eu estive pregando neste púlpito, eu disse que sempre que eu era convidado para impetrar a bênção, eu dizia assim: está chegando a hora que vai ser o Igor que vai fazer isso. Chegou o dia, só saio daqui hoje depois que ele impetrar a bênção. Queridos, talvez a maioria dos irmãos não saibam, né? E hoje à tarde eu ouvia essa história do irmão Igor, que quando ele foi chamado pelo Senhor para o ministério, ele estava em vias de ser contratado para jogar futebol fora do Brasil e talvez ganhar muito dinheiro, fama, e ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu o ministério do Senhor Jesus. E eu me lembrei que ainda na minha adolescência eu li a biografia do pastor Billy Graham, e ele disse que certa vez foi ventilado, ele alcançou muita fama no seu ministério, e foi ventilado a possibilidade dele ser candidato a presidente dos Estados Unidos da América. E quando a imprensa o procurou para perguntar se era verdade, ele disse: eu jamais deixaria a minha vocação para fazer qualquer outra coisa, senão o ministério para o qual o Senhor me chamou. Que bom, querido, que você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar aqui servindo ao Senhor no ministério da palavra, sendo bênção na vida de tantas pessoas. Irmãos, agora nós procederemos o ato de ordenação do nosso irmão Igor. Então eu quero convidar ele a ir lá para trás, guardar um pouco, e de forma especial hoje
pedir a 3 irmãos que possam conduzi-lo até aqui. Um é o reverendo Fábio, que foi o seu, como ele me disse hoje, o reverendo Igor, seu pai na fé, quem deu os primeiros passos na caminhada de fé, de igreja dele. Então, convido o reverendo Fábio a ir lá para trás também para conduzir o irmão Igor. Mas quero convidar também o reverendo Fabrício, que foi o seu tutor nesse período de caminhada, que possa também ir para lá. E também, de forma especial, convidar o presbítero em disponibilidade, Flávio, que caminha com ele há muito mais tempo, para que possa conduzi-lo também até aqui. Queridos, sim, pedir a um diácono que por gentileza possa tirar o gasofilácio. Obrigado. Irmãos, conforme dito, este grupo de pastores, presbíteros, está aqui nessa noite comissionado pelo presbitério da Paraíba. O reverendo Igor, que agora futuro reverendo em breve, foi examinado pelo presbitério da Paraíba na reunião ordinária que ocorreu dos dias 6 a 9 de janeiro deste ano, tendo sido examinado, tendo sido devidamente aprovado e tendo sido solicitado pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Mamanguape para exercer o seu ofício de ministro nessa igreja. Ele foi aprovado então pelo presbitério da Paraíba e estamos aqui hoje para prestigiar e para presenciar este momento tão solene e tão importante na vida da igreja do Senhor e do povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, o de curar e o de fazer milagres, foram oficiais extraordinários empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador para reunir seu povo dentre as nações, conduzindo a família da fé. Esses oficiais, esses dons miraculosos cessaram há muito tempo. Hoje o Senhor Jesus Cristo conserva em sua igreja os ministros da palavra, ou presbíteros docentes, comissionados para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes, essa a condição que nesse instante o irmão Igor, que será ordenado para presbítero regente, encarregados de ajudar no governo, e os presbítero docente e os presbíteros regentes, que são presbíteros dessa igreja, encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação das ofertas dos fiéis para fins piedosos, nos socorros aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que o exercem, e quais exprimem diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro, porque ele cumpre ser grave e prudente, um exemplo para a igreja, e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus. Embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhes que por meio de Cristo se reconciliem com Deus. Evangelista, porque anuncia as boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho. Doutor, porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta e convence os contradicentes, e dispenseiro dos mistérios de Deus, porque distribui a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Esses títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Achamos-nos aqui reunidos para ordenar mais um ministro da palavra. Deus mesmo é quem chama, faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho dos seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício na igreja de Deus. Admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico.
Sendo assim, queridos, acha-se presente para ser ordenado ministro do Evangelho o irmão Igor Júlio Nascimento Vieira, que eu convido ele para que venha à frente, conduzido pelos pastores e pelo presbítero. Querido, por favor, se coloque aqui no meio. E agora temos as perguntas constitucionais que você deve responder de forma forte, alta, diante de toda a igreja, para que a igreja possa ouvir as suas respostas. Você crê que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Os irmãos de trás conseguem ouvir? Tem que falar mais alto. Você aprova e sustenta o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho de seu Filho? Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por esse motivo? Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais, ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação, e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu bispo? Está pronto para tomar sobre si o cargo desta igreja, de conformidade com a declaração que fez aceitar o seu convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Amém. Diante das respostas, nosso irmão Igor, agora tenho perguntas que são direcionadas aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Mamanguape. E como estamos com muitos irmãos que não fazem parte dessa congregação que presentes, eu quero convidar os irmãos dessa igreja a se coloquem de pé. E agora vocês é quem? E agora você pode virar para a igreja que você irá cuidar, a igreja do Senhor que lhe foi confiada. E vocês devem responder forte, com convicção, as perguntas que serão feitas a vocês. E vocês, membros desta igreja de Jesus Cristo, continuam determinados a receber como seu pastor o irmão Igor Júlio Nascimento Vieira, aqui presente, a quem convidaram para esse fim? Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeter-se a ele no devido exercício da disciplina? Prometem animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? E enquanto ele for seu pastor, obrigam-se a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe aquilo que vier a ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vocês? Amém. Diante dessas respostas, convido a igreja a sentar. Convido o reverendo Fabrício, que irá proceder à oração de ordenação. Para o nosso ordenando, o Igor virá aqui para nós. Eu quero trazer à memória, foi
dito nesse instante, tanto por meio da exposição do Evangelho, quanto nesse juramento solene. Que o Igor não esqueça do que acabou de prometer. Da mesma forma que a igreja não esqueça do que acabou de prometer. Isso é um juramento solene. Então, atentemos, porque nós agora estamos aprisionados por causa daquilo que dissemos diante de Deus. Não esqueçam disso. Eu gostaria de pedir nesse momento, para proceder o ato, dando prosseguimento ao ato de ordenação, que o nosso ordenando o Igor pudesse se ajoelhar aqui à frente. Eu gostaria nesse momento também convidar todos os pastores presentes, todos eles que estão presentes, os presbíteros, os diáconos, se dirijam, por favor. Presbíteros e diáconos em disponibilidade também. Se aproximem um pouco mais, meus irmãos, eu peço. Nós vamos... Eu quero me dirigir rapidamente mais uma vez à igreja. Vocês estão observando agora, isso nos faz lembrar da igreja neotestamentária. E para que vocês tragam as suas mentes e os seus corações, que isto é um sinal de que vocês estão congregando uma igreja bíblica. Quem põe a mão nas mãos dos oficiais da igreja, transferindo a autoridade simbólica para aquele que vai pastorear a igreja do Senhor. Então, diante dessas declarações e instruções para a igreja, eu vou pedir que a igreja fique de pé. Nós vamos orar nesse momento. Os oficiais aqui porão as mãos sobre a vida do ordenado e nós vamos pedir que o Senhor o ajude nessa caminhada cheia de labor, mas também cheia de alegria, cheia de responsabilidades, mas também cheio de privilégios. Não a igreja. A gente estende a mão sobre a cabeça do futuro ministro, que são os oficiais. Pastores, presbíteros, diáconos. Vamos impor as mãos, meus irmãos, e vamos orar nesse momento. Senhor, ó Pai, que momento precioso, Senhor, sublime, Senhor. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem dotado
de habilidades aqueles que o Senhor escolheu para desenvolver o mandato imaculado, Senhor. Que esse mandato seja guardado assim, Senhor. E que seja irrepreensível até o dia da consumação em Cristo Jesus. Ó Pai, sustenta o Senhor. Robustece a sua fé, Senhor. Senhor, que o seu coração seja pastoreado pela tua lei, pela tua palavra. Para que assim, dessa mesma maneira, ele venha pastorear o rebanho que é do Senhor, mas que o Senhor confiou nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, auxilia o teu filho, porque sem o teu auxílio nós não caminharemos, Senhor. Ó Pai, ajuda teu servo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, durante a sua caminhada, que o Senhor o ajude a instruir a igreja do Senhor. Ó Pai, com fidelidade à tua palavra, com zelo pela tua palavra, mas também, como foi dito na introdução do sermão que ouvimos, que ele cuide dele mesmo, Senhor, que tenha uma vida piedosa diante do Senhor. Ó Pai, que a sua vida seja um reflexo daquilo que ele tem dito quando ele acende esse púlpito, Senhor. Ó Pai, ajuda. Ó Pai, que aqui ele possa encontrar oficiais que o auxiliem, membros que o abracem, enquanto ele esteja fiel ao Senhor e à tua palavra. Ó Pai, faz com que assim seja, Senhor. Ó Pai, ajuda, o anima, o fortalece, como lemos na tua palavra nessa noite. Ó Pai, a exemplo de Josué, que ele seja encorajado, fortalecido, removendo, Senhor, os medos, as dúvidas, a incredulidade nos momentos de tormenta, Senhor. Fazendo lembrar, Senhor, que existe o Supremo Pastor que o auxilia em todo o tempo, Senhor. E que quando ele se manifestar, ele vai lhe conferir a inacessível coroa da glória, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda teu filho em todas as coisas. Ó Senhor, nós sabemos, como já dissemos aqui, das labutas, das responsabilidades, mas sabemos, Senhor, que nós, quando, ó Pai, dotados de habilidades que o Senhor mesmo nos concede, e com a graça que o Senhor nos assiste, nós haveremos de cumprir até o fim a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Abençoa, Senhor, teu servo, Senhor. Ó Pai, auxilia-o, ajuda-o, Senhor. Ó Pai, fortalece-o em todas as coisas. Ó Pai, que o Senhor, que é o autor desse chamado, dessa vocação, que o Senhor caminhe com teu filho em todas as coisas. Senhor, nós assim oramos ao Senhor e na condição de ministro do Evangelho, nós o declaramos ordenado ao ministério da palavra e dos sacramentos, conforme as sagradas escrituras e conforme a constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Assim, Senhor, nós oramos ao Senhor, agradecidos no nome de Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém e amém. O reverendo Igor agora vai receber a destra dos oficiais.
Graças a Deus, louvado seja Deus. Estamos indo ao término deste culto de ordenação, mas conforme a ordenação da nossa igreja, Mister, além de trazer uma palavra de exortação ao reverendo Igor, que já foi feito no sermão, é indispensável também trazer essa palavra à igreja, após o juramento feito de forma solene, após a confirmação por parte do Igor e da igreja, porque esta é a relação pastoral, é um imbricado, que às vezes se confunde, pastor e a igreja do Senhor. Não basta um pastor zeloso, dedicado, não basta uma igreja zelosa, ensinável, é necessário essa conjugação. Pastor que teme ao Senhor, fraco, frágil, como vaso de barro, mas cheio do Espírito de Deus. Mas é necessário uma igreja que teme ao Senhor, que ouve a voz do Senhor e que é ensinada pelo Senhor. O Conselho da Igreja Presbiteriana em Mamanguape, representando toda a comunidade, solicitou ao nosso conselho para que o Igor fosse designado neste ano como pastor efetivo designado. E o conselho aprovou. E é indispensável que vocês reconheçam essas verdades que eu dirijo a vocês, Igreja Presbiteriana em Mamanguape. Verdades retiradas da palavra de Deus. Obedeçam ao seu pastor, na medida da sua fidelidade à palavra de Deus, para que este jovem pastor venha pastorear com alegria e não gemer, pois com alegria será proveito para ele, para sua família e para todo o rebanho de Deus. Mas ao contrário, ninguém ganhará. Acatem-no com apreço e lhe tenhais com amor e máxima cortesia, pois pela graça de Deus foi escolhido para liderar o rebanho de Deus. Tenham sempre com cortesia, com amor e com respeito. Não esqueça de honrá-lo e estimulá-lo para que sempre se sinta privilegiado em compartilhar a palavra de Deus, que tem a promessa da vida que é e que há de vir. A igreja precisa ser este bálsamo, esta fonte de estímulo, de encorajamento, de oração, para que o servo do Senhor não se esqueça do seu chamado e do grande privilégio em servir o Senhor. E por fim, não menos importante, nunca depositem a sua fé em homens. Depositem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é, e somente é, o autor e consumador da nossa fé. Como dissera Paulo, homens são instrumentos de Deus, servos que plantam e regam, mas é somente Cristo que dá o crescimento para a glória de Deus. Que o Igor, que esta igreja amada, juntos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero convidar o presbítero Belino para orar no nome de Jesus. A graça de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por tudo que fizeste nesta noite, Pai. Pelo culto abençoado que tivemos, Pai, pela mensagem maravilhosa que trouxestes aos nossos corações, Pai, pela ordenação, Pai, do teu servo. Capacita-o cada vez mais, Pai, o encoraja a proclamar o teu evangelho, a ser voz tua nessa cidade, Pai, a ser boca tua, para proclamar tuas verdades, Pai.
Tu sabes que o homem é falho, tu sabes que o homem erra, mas a tua palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então que possamos abraçar o irmão que hoje e agora é ordenado a dirigir essa igreja, Pai. Que possamos o encorajar, que possamos estar junto dele para fazer e dizer a tua verdade a todo o povo, Pai. Obrigado por tudo que aconteceu nesta noite, pelos pastores que aqui passaram, Pai, os teus filhos que se empenharam a trazer tua palavra, a te louvar. Ao término deste trabalho, nos leve em paz para os nossos lares, Pai. Que cada um esteja aqui comprometido a viver não só esse momento, mas todos os momentos sendo fiel e cumpridor da tua palavra. É no nome do teu Filho Jesus que te oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos, quero convidar o agora reverendo, o Igor Júlio, nosso pastor, para impetrar a bênção dos apóstolos. Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou mais calmo. Vamos, nesse momento, irmãos, receber a bênção. Feche seus olhos. Volte sua mente para o Senhor. Possamos, nesse momento, recebamos a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Os irmãos sentem um pouco, para que a gente possa dar alguns avisos. Primeiro, irmãos, agradecer a presença de todos que aqui estiveram para prestigiar esse momento e registrar algumas presenças, como a do reverendo pastor Josival, da 2ª Igreja Congregacional de Guarabira. Então, o pastor está ali junto de sua família, né? Registrar também a presença do pastor Emílio Coura, da Igreja Batista na Aldeia Galego, que por coincidência é meu sogro, está ali com sua família, minha sogra, pastor Emílio e a missionária irmã Angelina. E registrar também a presença desse pastor que é especial para a nossa igreja. Foi ele que trouxe o sinalzinho a igreja presbiteriana em Mamanguape se instalou em Mamanguape há 21 anos atrás, através do nosso reverendo Davi Nunes, que está ali com a nossa tia Zefinha, e que ele fique de pé aí para que todos saibam quem é o reverendo Davi Nunes. Amém, irmãos? Pronto. Então, irmãos, a todos, né, os nossos agradecimentos. E se tem mais algum pastor aqui, algum pastor presente que a gente não citou, então que Deus nos abençoe. Também avisar, agradecer
a nossa comissão aqui do presbitério que esteve aqui, né, aos familiares do Igor e a nossa igreja, que tem essa missão agora de, junto com o nosso pastor, né, levar o Evangelho de Cristo à nossa cidade. Então, irmãos, ao término, vamos fazer um lanchinho aqui. Temos um coffee break, né, no agora salão, né, de nossa igreja, salão de festas, né, de comemorações. Então, estamos terminando. Eu não sei se o presbítero Benedito tem mais algum aviso. O Igor quer falar mais alguma coisa? Chega cá, meu reverendo. Então, após o término da fala do nosso pastor, está encerrado o culto. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Só queria apenas agradecer e louvar ao nosso Deus por ter nos sustentado, por ter nos fortalecido, por ter nos feito chegar até aqui. Que Ele receba toda a glória em nossas vidas e na igreja, eternamente. Mas eu não pude deixar de agradecer a pessoas que foram extremamente importantes em nossas vidas, na caminhada. Eu queria agradecer em primeiro lugar, tentando por ordem aqui, a minha família, minha mãe, meu pai, que sempre me estimularam, que sempre me fortaleceram, que foram bálsamo de Deus e orientadores da minha vida, sempre me apoiaram em tudo. Queria louvar a Deus pela vida do meu irmão, da minha irmã também, que sempre fizeram isso por mim. Queria louvar a Deus pela vida da minha noiva, que foi auxiliadora todo o tempo, esses quase 5 anos depois do seminário. Queria agradecer a minha sogra que está aqui conosco. Queria agradecer também aos pastores que aqui estão. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao meu primeiro tutor, como disse o reverendo Daniel Bovo, meu pai na fé, reverendo Fábio e o reverendo Fabrício. Para mim, eu tenho como exemplo, não apenas de pregadores do Evangelho, que buscam pregar fielmente a palavra de Deus, mas pastores que vivem uma vida piedosa, dedicada e temente ao Senhor. Por isso eu louvo a Deus, porque eu aprendi com pastores tementes ao Senhor. Queria louvar a Deus por todos os pastores que passaram na minha vida, né, que influenciaram e contribuíram no ministério, nosso reverendo Bo, reverendo Sérgio, ao conselho da igreja presbiteriana em Solânia. Nosso presbítero Luiz Flávio não pôde estar aqui, os presbíteros Eurix também. Que Deus abençoe toda a igreja de Solânia, os irmãos que aqui vieram e que fizeram parte da nossa caminhada, sempre orando por nós e nos apoiando. Queria agradecer também ao conselho da igreja presbiteriana em Mamanguape, por ter nos apoiado, por ter nos acolhido e por ter nos auxiliado durante todo esse tempo. Queria agradecer ao seminário Betel Brasileiro, que representando o Betel, nossa amada Dona Andréia, seu esposo, nosso querido pastor, professor, orientador nos meus trabalhos no seminário, professor Josval, pastor Josval, a Simaniela também foi nossa professora. Que Deus abençoe em nome de todo Betel. Os irmãos não sabem, mas essas flores foram enviadas pelo Betel Brasileiro. Nós louvamos a Deus pela vida da professora Fátima, diretora do Betel, irmã Graciele, a secretária e todos os irmãos que tanto nos apoiaram, nos auxiliaram ali. Estou encerrando, irmãos. Queria agradecer também pela igreja de Mamanguape. Obrigado, irmãos. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado pelo carinho e cuidado que os irmãos sempre tiveram conosco, desde a nossa chegada aqui, dia 1º de fevereiro de 2020. Embora nós tenhamos chegado aqui no final do ano de 2019. Mas que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Por fim, queria agradecer ao presbitério da Paraíba, que durante todo esse longo tempo nos acompanhou, nos orientando e nos guiando em todas as coisas. Por fim, queria louvar mais uma vez ao nosso Deus, que nos deu graça de chegarmos até aqui. Sem mais, irmãos, queria agradecer a todos que diretamente ou indiretamente contribuíram. Que o Senhor continue sendo honrado, que o Senhor continue sendo glorificado. Apenas os meus agradecimentos aos irmãos, em nome de Jesus, de todo o meu coração.
Irmãos amados, nesse momento nós vamos para aqui, nós estaremos aqui. Então, peço que, por gentileza, todos os irmãos estejam. Eu vou precisar ir para aqui, me orientaram aqui que eu vou ter que ir para aqui, para o salão de convivência. Então, os irmãos venham para cá para a gente poder comer alguma coisa, para a gente desfrutar também desse momento de comunhão. Tá bom? Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus está encerrado esse momento. E não esqueçam, irmãos, principalmente da igreja, mas todos, amanhã tem escola bíblica 9 horas e à noite culto ao Senhor. Lembrem que é ceia, Santa Ceia do Senhor, tá bom? Deus abençoe.